Fala, queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem, na paz. Hoje é mais uma quarta-feira que nós estamos aqui na presença do Senhor. E você sabe que toda quarta-feira às 2 horas da tarde eu tenho o hábito de entrar ao vivo para ministrar uma palavra para o teu coração, né? Hoje, sendo um dia especial, eu não entrei às 2 horas da tarde devido à nossa correria do dia a dia. Praticamente acabei de chegar de uma agenda aqui no Rio. Inclusive hoje à noite ainda eu estou pregando na Igreja Metodista de Bangu, no Rio de Janeiro, onde vai acontecer o Maio em Chamas, tá? A palavra que está no meu coração, que eu quero trazer para você de forma rápida, está em Êxodo, capítulo 17. Êxodo 17, o versículo de número 9, que diz assim: Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. E amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Eu vou repetir a parte A. Escolhe-nos homens, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Preste atenção nisso aqui. Israel aqui está sofrendo um ataque do povo chamado Amalequita. Amalequitas são os descendentes de Amaleque, um povo perverso, mau, que morava ali na altura do Mar Morto e saqueavam, atacavam todos que passavam pelaquela região. Quando Israel está passando pelas proximidades de Refidim, eles vão ser surpreendidos por um ataque, que é o ataque dos Amalequitas. Esse contexto é um contexto extremamente conhecido, aquela passagem onde Moisés vai ficar com as mãos levantadas, o povo vence, ele abaixa as mãos, o povo perde a batalha. Mas eu quero me ater a apenas um versículo aqui. Assim que o Amaleque, a descendência de Amaleque, os Amalequitas, atacam o povo de Israel, Moisés dá uma direção para o povo, porque ele precisa fazer alguma coisa para sobreviver na guerra. Ou se entrega para a morte, ou decide lutar na batalha. Não deu tempo de se preparar para aquela guerra, não deu tempo de se preparar para a batalha. Simplesmente eles precisavam lutar para sobreviver no meio daquela guerra. Moisés, sabendo a responsabilidade que ele tem, ele vai chamar Josué e vai dar uma direção para Josué, para que Josué saia e procure homens, para que amanhã eles estivessem lutando contra o povo dos Amalequitas. Israel precisa lutar, porque se não lutar, vai morrer no meio da guerra. Israel precisa entrar nessa guerra. Não é vontade do povo, não é desejo do povo, ninguém queria ser surpreendido por um ataque. Mas a verdade é que os Amalequitas atacaram. E com o ataque dos Amalequitas, eles precisam lutar para sobreviver. O povo de Israel sabe que se não lutar, eles vão morrer no meio daquela guerra. Então eles precisam tomar uma atitude de posicionamento dentro do campo de batalha para resistir o ataque de Amaleque. Amaleque veio para saquear, Amaleque veio para matar o povo de Israel. Israel aqui não tem estrutura na guerra, Israel ainda é um povo nômade no texto. O povo aqui ainda não se tornou uma nação, não está preparado para a batalha, mas eles têm que lutar. Ou luta para sobreviver, ou se entrega para os ataques que estão acontecendo de Amaleque e vive uma vida destruída. Eu queria que você entendesse isso. Você só tem duas opções. Ou você se entrega aos ataques dos Amalequitas e permite a morte chegar, ou você se levanta e resiste no meio da guerra. Ataca no meio da guerra. Luta no meio da guerra. Eu estou falando para alguém aqui que está se entregando à Amalequita, que está se entregando ao diabo, que está se entregando ao pecado, às adversidades. Levanta, cara, luta. Eu sei que nada disso estava projetado, você não queria lutar, você não queria viver o que você está vivendo hoje. Mas a verdade é que se você se entregar para as circunstâncias que estão ao seu redor, você vai morrer. Então resista na guerra. Resista. Por mais que aconteceu algo que surpreendeu a sua vida hoje, ontem ou essa semana, você está passando por algo que você não queria viver. Mas a verdade é que se você não se posicionar, você vai morrer no meio dessa guerra. Sabe? Você precisa resistir nessa guerra.
Você não pode se entregar aos ataques que você está recebendo dos amalequitas. Você não pode se entregar às circunstâncias que estão ao seu redor, porque a intenção de amalequita é destruir você. Então entenda isso aqui. Não se entregue às circunstâncias que estão ao seu redor. Lute, lute, guerreie. Agora perceba, a guerra que está acontecendo aqui nos campos de Refidim não é uma guerra só física, é uma guerra espiritual. É tão espiritual que Moisés precisa ficar com as mãos levantadas. Enquanto ele está com a mão levantada, Israel está vencendo os amalequitas. Percebe isso aqui? Existem guerras que você só vai vencer se você entender que as armas que você tem que usar são espirituais. Paulo disse assim, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Até quando você vai continuar entrando em guerras usando as suas armas e não as armas espirituais? Por isso que você perde guerras, perde batalhas, vive uma vida de derrota, porque você não está usando as armas espirituais. Eu sei que você não queria passar por essa guerra, mas aconteceu. Então você não pode se entregar a ela, você tem que lutar, você tem que resistir. E você só pode resistir se você usar as armas espirituais contra o inimigo que veio te atacar. A intenção de Amaleque é tirar a tua estrutura. A intenção de Amaleque é te levar para o chão. A intenção de Amaleque é te atacar de maneira surpreendente, é te decepcionar, é te frustrar, é atacar você com um fator surpresa. Sabe? De caminhos que você nem imagina, de lugares que você nem espera. É por lá que o amalequita vai te atacar. Você precisa estar preparado para isso, se fortalecer espiritualmente para isso, para não agir nas suas guerras carnais, para não agir nas suas guerras carnalmente, mas sempre lutá-las espiritualmente. Agora deixa eu entrar aqui aonde eu queria. Eu só li isso aqui para te falar disso aqui. Está acontecendo uma guerra. Moisés precisa dar uma direção para o povo de Israel. Ou ele vai se entregar para as circunstâncias, ou ele vai lutar. E a verdade é que ele vai chamar Josué e vai se preparar para a batalha. A ordem que ele dá para Josué é essa: Josué, saia e procure homens. Eu vou repetir. A ordem de Moisés para Josué é essa: saia e procure homens. E amanhã eu estarei no outeiro e você embaixo, no vale, lutando contra os amalequitas. A gente precisa se atentar um pouquinho na maneira como a Bíblia se expressa para algumas coisas. Olha o que Moisés vai dizer para Josué: escolhe homens e sai à batalha. Veja bem, Moisés não está falando escolhe qualquer um, chama todo mundo, vem, chama quem está disposto para a guerra. Chama jovens, adolescentes, crianças, meninos. Não, a palavra de Moisés é clara: chame homens e sai para a peleja. Deu para pegar isso aqui? Existem guerras que somente serão vencidas com homens. Meninos não vencem guerras, cara. Guarda isso. Meninos não vencem batalhas. O que vence guerra são homens. Meninos não vencem batalhas, porque meninos não têm maturidade de homem. Meninos não têm mentalidade de homem, é menino. Chame homens. Por que, Josué? Porque essa guerra aqui é para homem, que aceita a pressão, que suporta a pressão, que tem responsabilidade dentro da guerra, que vai representar alguém na sua casa, que vai representar a sua família. Chame homens. Porque menino está em processo de formação de caráter, de desenvolvimento. Chame homens, não meninos. Meninos não vão vencer guerras. Se colocar meninos na frente da batalha, eles morrerão, porque eles não estão preparados para a guerra. Esse é o problema dessa geração, da geração que nós estamos vivendo. Porque essa geração é uma geração que está colocando meninos para assumirem funções de homens. Eu repito, essa geração é uma geração que está colocando meninos de frente para a guerra. Meninos para assumirem responsabilidade de homem. Aí alguém disse na live aqui: mas Davi, peraí, eu não estou falando de idade,
Eu estou falando de maturidade. Não estou falando de mentalidade. Deus é capaz de confiar coisas grandes para meninos que são homens, mas Deus não confia para homens que são meninos. Não, vou repetir isso aqui. Deus é capaz de confiar coisas grandes para homens, para meninos que são homens, mas Deus não confia para homens que são meninos. Deu para ouvir isso aqui? Deu para pegar? Não se trata da idade, se trata da mentalidade. Deus confia coisas grandes para meninos que são homens. Deus confia coisas poderosas para meninos que na verdade são homens. Mas Deus não confia para homens que são meninos. Por quê? Davi era pequeno no tamanho e na sua idade, mas a responsabilidade era de homem. Tanto era de homem que quando Golias estava afrontando todo mundo, só Davi que se posicionou no meio da guerra. Davi disse, não, quem é tu que vai enfrentar? Não, quem é tu que está afrontando o exército do Deus vivo? Não, eu vou lutar, tu vem contra mim em lança, em escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Lembra do texto? Então Davi era homem, a idade era de menino, mas o caráter, a responsabilidade, a mentalidade é de homem. É isso que eu quero que você entenda. Chame homens para a guerra. Meninos não vencem guerra. Meninos não vencem batalha. E nós estamos vivendo um tempo hoje na igreja, onde a igreja está colocando meninos para assumirem funções de homem. Isso tem crescido escândalo em nosso meio. Isso tem crescido um escândalo no meio da igreja. Aí a gente vê gente que está em cima do altar, mas ainda não tem caráter. Gente que está em cima do altar e não entende o que é um ministério. Gente que está em cima do altar e não se posicionou dentro do reino de Deus. Aí você vê do cara que canta, que prega e depois vai para o motel. O cara que assume o altar, depois sai do altar e vai para prostituição. Enche o telefone de pornografia, bebe, toma vinho, fica ingerindo bebida alcoólica. É o camarada que sobe no altar e xinga palavrão dentro de casa, não tem temor, não tem respeito, não tem reverência. Aí ele está em cima do altar, mas ele não tem um compromisso com Deus, se prostitui, fica com todo mundo, sabe? Ele não entende o que é responsabilidade, ele não entende o que é ministério, sabe? O camarada não quer casar, não quer compromisso com Deus, ele não entende o que é ministério, ele não sabe o que é responsabilidade no reino. Então ele vive uma vida de qualquer maneira, porque é menino. E qual é o problema da igreja? O problema é que a igreja está valorizando mais o talento do menino do que o caráter do homem. Eu repito isso. A igreja está valorizando mais o talento do menino do que o caráter do homem. Por quê? Porque se o menino canta, eu coloco ele no altar. Se o menino prega, eu coloco ele no altar. Não, porque esse menino é muito inteligente, ele tem teologia. Não, porque esse menino é muito inteligente, ele tem conhecimento, ele fala bem, ele fala... O cara pode ter muito talento, mas se não tiver caráter, não está preparado para a guerra. O problema de alguns pastores hoje é que estão colocando meninos para assumirem responsabilidades e ainda não possuem uma maturidade de homem. Aí você vê do cara que toca na igreja, na hora da palavra, ele mete o pé. Aí você vê do cara que está lá na igreja, só participa da música, mas não tem compromisso com Deus, não leva a Bíblia para a igreja. Aí o cara vai lá, vai cultuar o Senhor, fica o tempo todo no culto, quietinho, só ouvindo, depois na hora que ele pega o microfone, sabe, é como se entrasse um estrelismo no coração dele, como se ele quisesse a glória para ele. Eu tô dizendo o seguinte, que há uma diferença entre homem se comportar na guerra e meninos se comportar na batalha. Chame homens que tem responsabilidade, que tem caráter, que tem maturidade dentro do reino. O problema da igreja é que a igreja está valorizando muito mais aquilo que o menino faz. O menino canta, o menino prega, o menino toca, o menino tem dom, o menino tem talento, aí vai e coloca o cara na guerra. Pô, mas ele não está preparado para a batalha. Ele pode ter chamada, ele pode ter vocação, ele pode ter talento, ele pode falar como ninguém, ele pode ter conhecimento. Meu amigo, ele pode ter teologia. Mas se ele ainda não tem maturidade para assumir aquela função, ele não pode estar de frente para a batalha, porque ele vai morrer na guerra. Ele não está preparado para as guerras, ele não está preparado para as setas, ele não está preparado para as flechas, ele não está preparado para as críticas, ele não está preparado, sabe? Então chame homens e não meninos, porque meninos não vencem guerra. Não chame meninos para a batalha. Aí você vê
uma igreja que está colocando pessoas de frente para a guerra, mas não foram preparadas ainda, que estão em fase de desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, sabe? Então a gente precisa ser isso, porque é uma igreja hoje, atualmente, que valoriza muito mais o talento do que o caráter. O cara pode ser menino, meu amigo. O cara pode ter talento, o cara pode tocar como ninguém, mas se é menino, ele não está apto para a função. Prepare ele primeiro, ensine ele primeiro, discipule ele primeiro, protege ele primeiro, preserve ele primeiro. Ele não está apto para algumas coisas. Ele vai tocar na igreja da mesma forma como ele toca em palco lá fora. Ele vai confundir púlpito com palco. Ele vai confundir altar com palco. Então ele vai vir para a igreja, aí em vez dele entender o que é adoração, ele vai ficar procurando coisa do mundo para inserir dentro da igreja. O cara não sabe o que é ministério, viver uma vida separada, comprometida com o reino, com uma fonte limpa para oferecer adoração a Deus. Mas porque ele toca muito bem, ele canta muito bem, ele sabe, aí pega e coloca o cara de frente para a guerra. Ele não sabe ainda diferenciar o que é altar para palco. Palco é lugar das pessoas aparecerem, altar é lugar de Cristo aparecer em mim. Então no altar eu entrego, no altar eu me sacrifico, no altar eu me ofereço, no altar eu me entrego por inteiro. Isso é altar, não é palco, sabe? Eu já ouvi isso inclusive de colegas, pregadores, cantores, gente falando, não, porque quando eu chego na igreja eu percebo que a igreja não vem junto, ou então algumas coisas estão atrapalhando, eu nem forço para liberar a palavra. Como assim não forço para liberar a palavra? Não, eu não forço, porque se eu percebo, né, eu chego, prego, quem quiser que pegue. Como é que é isso? Quem quiser que pegue, não tem sangue, não tem alma, não... Você está no palco ou você está no altar? A intenção não é propagar a palavra, sabe? É gente que ainda não entendeu o seu posicionamento dentro do reino. Altar é lugar de sacrifício, é lugar de entrega. Deus não recebe cordeiro manco, Deus não recebe animal com defeito. Aquilo que eu entrego tem que ser com excelência. É sacrifício, é doação, é entrega por inteiro, é ter compaixão, é ter amor, é ter responsabilidade, é não ter mistura, é viver uma vida separada, é viver uma vida com essência, é viver uma vida comprometida. Então chame homem, Josué. Por quê? Porque meninos não vão vencer guerras. Os meninos podem ter muito talento, mas vamos preparar eles primeiro. Vamos ensinar primeiro. Porque a igreja hoje não quer discipular. A igreja hoje não quer preparar o cara, sabe? Não, vamos preparar. Guarda ele um pouquinho, espera um pouquinho, vamos ensinar. Ele tem um chamado poderoso, ele pode ter grandes coisas, mas vamos ensinar primeiro, vamos discipular, para ele estar preparado para assumir a função que ele tem. Senão as coisas vão entrar na cabeça dele de tal maneira que ele vai escandalizar a noiva, porque ele não entendeu o que é ministério. Como é que você coloca um cara para assumir uma função de guerra se ele ainda não entende nem o que ele está fazendo? Sabe? Então a igreja está crescendo nessa onda toda, a igreja não está entendendo que guerras são vencidas com homens. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Se você está vendo esse vídeo agora do YouTube, do meu canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve lá para você continuar sendo abençoado através da minha vida, tá certo? Beijo no teu coração, bom feriado para todo mundo, paz, tchau.